Queridos, abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6. Hoje é o último capítulo de Timóteo que a gente vai encerrar então a nossa série em 1 Timóteo. O título é A Sã Doutrina, quarta parte. Amém? Então diz assim, versículo 1 em diante, vamos lá? Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomendem essas coisas. Amém? Quem tem problema com essa questão de autoridade, não precisa levantar a mão, né? Mas tem gente que tem dificuldade com essa coisa de autoridade, né? Às vezes, o problema em casa, por exemplo, né, com o marido, pode ser a esposa com o marido, ou no teu trabalho com o chefe. E aí? Quando se trata de autoridade, como é que você lida com isso? Não sei quanto vocês, mas acho que todos na nossa fase de adolescência sempre foi uma dificuldade, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com essa questão de autoridade, mesmo depois de crente, muitas vezes o meu coraçãozinho brotava alguns tipos de rebeldia em relação à liderança, em relação a pastores, né? Eu já contei para vocês a experiência que eu tive dentro do seminário teológico, né, onde eu fui confrontado diversas vezes e tratado essa área na minha vida. Porém, a minha vida foi, de fato, assim, confrontada nesse aspecto, e tudo mudou a partir de então, quando eu li um livro chamado Autoridade Espiritual, de um autor chamado Watchman Nee. Quantos já leram esse livro? Você leu? Só minha esposa que leu? Então, por isso vocês são meio rebeldinhos, então. Vocês precisam ler esse livro, então. Esse livro é um livro que realmente assim, te coloca nos eixos nesse aspecto. Te faz realmente você enxergar as questões da autoridade de um outro aspecto. O Watchman Nee explora, por exemplo, o exemplo de Davi, que quando tem Saul perseguindo ele, né, sendo que ele não tinha feito absolutamente nada, ele estava sofrendo uma injustiça da parte do rei Saul, que tinha uns ciúmes de Davi e decidiu que queria acabar com a raça de Davi. Queria matar Davi e começa a perseguir Davi. E aí chega lá naquela caverna, né, Davi tem ele nas mãos, poderia matá-lo, e Davi não toca nele. E Davi solta uma frase, ele fala assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ainda que Deus já tinha rejeitado Saul, Davi, ele entendeu esse princípio da autoridade e ele não tocou na vida de Saul. E ele vai trabalhar também a questão lá de Miriam e Arão, quando os dois se revoltam contra a autoridade de Moisés, porque Moisés era o irmão mais novo e era a autoridade sobre todo Israel, e especialmente sobre os dois irmãos mais velhos. Então ele vai trabalhar também essa questão, que os dois irmãos mais velhos tenta de alguma forma confrontar a autoridade de Moisés. E o que acontece? Miriam fica leprosa, Deus traz juízo sobre Miriam de imediato. Arão, na hora, tem tempo de se arrepender, né, e Deus não toca nele. Mas Miriam fica leprosa durante um bom tempo, por causa que ousou confrontar a autoridade de Moisés. Então, a Bíblia, ela é muito clara que mesmo quando nós estamos diante de uma autoridade tirana, uma autoridade que esteja talvez assim em não acordo com as questões cristãs, como a gente entende, nós temos que ter um respeito por toda autoridade,
porque ela trabalha que toda autoridade vem da parte de Deus. Independente se eu gosto ou não gosto do meu chefe, se ele é meu chefe, Paulo está falando que eu tenho que honrá-lo, eu tenho que respeitá-lo. E Paulo está falando aqui para uma pessoa que está numa condição de escravo, que é uma situação ainda pior do que aquele que é simplesmente um funcionário e pode pedir as contas do teu trabalho a hora que bem entender. Não, aqui o escravo ainda está na condição de que, pelo menos, se ele é escravo de alguém que pertencia a Israel, ainda ele tinha a questão lá do jubileu, que a cada 7 anos o escravo estava livre. Então ele teria somente 6 anos para se submeter àquela situação. Mas se ele era escravo de um romano ou de um grego, era uma situação perpétua. Ok? E aí ele fala também que em relação ao crente, porque muitas vezes você está submisso a um cara que é um crente. Né? O teu patrão é um cara, talvez até mesmo aqui da igreja. Né? Eu tenho um problema quando alguém aqui que é, sei lá, um microempresário, né? A maioria de vocês é peão, mas quando eu tenho aí um microempresário e trabalha para alguém que o patrão também é aqui da igreja. Né? Daí começa a ter problema, né? E para mim eu não gosto nada disso, então eu não gosto dessas situações, tá certo? Então não estou vendo ninguém aqui que está nessa condição, mas já teve várias pessoas aqui que passaram por essa condição, certo? Então Paulo está exortando, trabalhando essa questão, então, em relação a isso, que a autoridade, seja de quem for, a nossa postura tem que ser sempre diferente. Porém, até que ponto a autoridade tem que ser respeitada? Até o ponto em que ela não vai em desencontro entre estabelecer sobre você uma postura em que você vai entrar numa situação de pecado. Aí não. Então, por exemplo, o presidente decide que está proibido. Presidente não manda nada, né? Vamos falar do STF. O STF decide que está proibido pregar o evangelho nesse país. Como já existe propostas para proibir o evangelho nesse país. Nós temos que obedecer? Não, porque se lasque. Vamos pregar o evangelho. Amém? Amém? Quero ver esse amém aí até onde vai. Vamos ver se vai ser amém mesmo. Aborto. Temos que nos voltar contra. Então, tudo aquilo que uma lei estabelece que é contrário ao evangelho, nós temos que se voltar contrários, não temos que obedecer. Os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho. O que eles fizeram? O que eles falaram? Olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, o respeito à autoridade sempre vai, a autoridade sempre vai até o ponto em que aquilo que te é ordenado não vai ser em desencontro ao evangelho. Amém. Entrou em choque com o evangelho? Isso não vou obedecer e você não obedeça. Em nome de Jesus. Amém? E aí lá no versículo 3, Paulo fala assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então nós estivemos vendo, durante os capítulos anteriores, a questão lá da sã doutrina. Então lá, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6, Paulo ele escreve assim, ó: roguei-lhes que permanecessem em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Por que Paulo está falando isso? Porque já havia na igreja primitiva. Então imagine, se lá naquele tempo, com os caras vivos, né, os apóstolos lá em Jerusalém, vivíssimos da Silva, pronto, fazendo ali toda a vigilância doutrinária sobre a igreja, nós já tínhamos falsas doutrinas surgindo, quem dirá nos dias de hoje? Aquilo que a gente vive hoje. E é uma questão assim, estava conversando com o Brunello, ele viajou comigo semana passada, eu estava conversando com ele sobre isso, né, sobre essa questão das falsas doutrinas, né, do que se tem aí, muito ensino contrário à Bíblia. Né? E qual tem que ser a minha postura? É difícil. É difícil, porque nós estamos falando de irmãos em Cristo. E aí, até onde vai? Até onde eu devo falar alguma coisa realmente no sentido condenatório pela crença que está sendo estabelecida? Então, a gente teve uma conversa em relação a isso, porque alguns tipos de ensino são destrutivos. E demais.
Uma vez eu fui pregar numa casa de recuperação lá em Foz do Iguaçu. E eu terminei de pregar, eu falei sobre a graça, né? Preguei sobre a graça e tal. Terminei de pregar, um dos internos veio para mim e falou assim, Pipe, eu perdi a salvação. Né? Eu falei assim, mas... Não, desculpa, ele falou assim, eu blasfemei contra o Espírito Santo, então eu não tenho mais salvação, ele falou. Eu falei, mas o que você fez? Ele falou assim, não, eu xinguei Deus. Eu falei assim, isso foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, Então, ele tinha essa concepção de que a blasfêmia contra o Espírito Santo era literalmente ele ter xingado Deus. E ainda que ele tivesse se arrependido do que ele fez, ele estava condenado por causa desse entendimento, porque ele tinha aprendido esse tipo de coisa. Eu conheci uma pessoa que, inclusive, caminhou com a gente durante muito tempo, que ela tinha caído numa situação de adultério e foi conduzida na frente da igreja e colocado as mãos sobre ela, e ela foi entregue nas mãos de Satanás, porque ela tinha blasfemado contra Deus. E aquilo lá não tinha perdão. Então, ela tinha perdido a salvação. Então, essas coisas que a gente fica pensando, né? Até onde o ensino ele é, de fato, destrutivo ou não. Né? E eu penso que esses tipos de ensino ele é altamente destrutivo. Porque você fecha as portas da graça para com as pessoas. Eu conheci um pastor que ele expulsava da igreja, excluía literalmente qualquer pessoa que caísse numa situação de adultério ou fornicação, qualquer coisa ligada à sexualidade. Fofoca podia ter, né, glutonarias, né, mentira podia ter, mas tchaca-tchaca na buchaca era condenação ao fogo do inferno. E aí adivinhe, aconteceu com ele. Aí aconteceu com ele. E agora, José? E agora? Aí aconteceu com ele, e aí a liderança da igreja, né, obviamente, tomou a mesma atitude que ele tinha tomado com todos os outros. E expulsou ele da igreja. E ele, antes de ser expulso, tentou algum tipo de defesa, argumentando, mas e a graça? Então, é assim, né? Nunca providenciou graça para ninguém e, quando precisou da graça, também não lhe foi concedida. Moral da história, a pessoa mudou completamente, né? Graças a Deus ainda está servindo a Deus no reino. Essa pessoa aprendeu uma lição grandiosa, porém, e o estrago que foi feito antes? Né? E as pessoas que foram expulsas, que foram impostas às mãos e colocadas numa condição de perda da salvação. Então, o ensino, ele é, de fato, algo muito perigoso e algo que tem que ser tratado com muito zelo e cuidado dentro da igreja. Né? O tempo todo. Eu estive em Foz do Iguaçu, né, tocando no mundo, e eu estava almoçando ali com o Aquiles estava me contando uma história. Ele estava num outro hotel, eu estava no hotel, ele estava vindo para o hotel, porque tinha a equipe dele, estava no mesmo hotel que eu. Ele estava vindo a pé, ele encontrou um amigo de infância. E um cara que tinha se convertido. O cara tinha se convertido, tal, né? E o cara, ei, tal, né? Falou o nome do fulano lá, beleza, tal, e aí, como é que você está? Né? E amizade, coisa de amigo, né? E o cara já chegou com os 2 pés no peito. Falou, olha, você precisa mudar de vida. Porque você está em pecado. Você está indo para o fogo do inferno. Ele, não, mas está tudo certo aqui. Né? Fica tranquilo, que eu e ele lá estamos resolvidos. Né? Não. Você tem que mudar de vida. Você está em pecado. Não, já te falei, está tudo certo. Não. Você está em pecado. E assim, esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de abordagem. Daí eu fico pensando, né? É esse tipo de abordagem que acaba gerando nas pessoas uma aversão ao Evangelho. Eu tendo todo o trabalho ali de sentar com o cara, né? Falar, ter uma postura diferente desse tipo de coisa ali, né? Ter uma amizade para procurar ali algum tipo de
de oportunidade, sempre orando para que pudesse falar do Evangelho. E eu falo do Evangelho, queridos. É só dar uma abertura, eu falo. Não tem essa. Não tem essa. Né? Se alguém chega e pergunta para mim, você é pastor? Sou, querido. Sou. Não tenho vergonha nenhuma disso. Não tenho vergonha do Evangelho. Não existe vergonha do Evangelho. E é muito legal, porque daí, especialmente o pessoal da equipe ali, eu pude me relacionar com eles e falar com eles, e mantive um relacionamento, estou tendo um relacionamento com eles via Instagram, assim, foi uma experiência maravilhosa estar ali e falar. E é isso, a gente precisa ser luz, mas daí essas abordagens aí. Né? Uma vez um amigo gnóstico estava num ponto de ônibus, e ele tinha um panfletinho assim da gnose, e passou um cara evangelizando também, né? E o cara pegou assim, tá, pega um panfletinho aqui, deu um panfletinho lá, né? Aqueles panfletinhos, com João 3,16 apresentando ali. E ele falou, então tá, tome meu panfletinho também, né? E o cara deu uns 2 passos, olhou, voltou e rasgou na frente dele. Eu não quero isso aqui. Jogou assim, né? Então, é essas coisas, né? Essas coisas, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está apresentando, o que a gente está ensinando o povo. O que nós estamos ensinando o povo. Eu estou escrevendo um segundo livro sobre as questões das contradições bíblicas. E é incrível, queridos, como a questão da fé cristã é algo tão complexo e que já começa pelas nossas traduções. A nossa tradução em português, ela tem assim erros. A tradução, queridos, ouviu? Guarde bem, tradução. Tradução não é o texto bíblico, é uma tradução, certo? Você vai lá, o teólogo vai lá, pega as línguas originais e faz uma tradução na sua língua, certo? Então, muitas vezes, essa tradução ela é baseada num número de cópias, certo? Baseia-se aquilo ali, faz a tradução e você vai lá e lê. O cético endemoniado, que não tem o que fazer na vida, ele vai em cima dessa tradução e encontra nessa tradução os erros de tradução que estão ali, mas que ele não sabe que é um erro de tradução. E ele pega e utiliza aquilo ali para atacar a Bíblia. Então, esse livro que eu estou escrevendo, eu estou tratando todas essas questões, assim, bem interessante, bem massa, que lida com isso. Então, eu olho para aquelas traduções e falo assim, cara, mas que droga, que preguiça desse teólogo. O cara foi preguiçoso, ele não olhou que aquilo ali podia gerar, de fato, uma contradição. Ao invés de ele ter um zelo maior na tradução e olhar realmente para a palavra ali no hebraico, por exemplo, a palavra ben, no hebraico, que é B-E-N, ben, você vai ler lá muitas vezes uma genealogia, está escrito assim, Pipe, filho de João, outro, filho de João, Marcos, filho de João, Paulo, filho de João, vai estar assim, filho de João. O problema é que a palavra ben, ela pode significar filho, ela pode significar neto, ela pode significar bisneto, ela pode significar descendente. E aí naquela lista, muitas vezes, está como filho alguém que na verdade é neto. Só que na tradução, coloca filho, mas não é filho, é neto. Então o tradutor, com a preguiça santa dele, ao invés de colocar neto, ele coloca filho. E aí, lá na frente, o mesmo cara vai aparecer como filho de outro cara. Como é que faz? O cara é neto ou o cara é filho? Então, isso se torna um problema. Vai mudar alguma coisa no quesito salvífico? Não. Porém, lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu tive uma conversa com alguém essa semana no YouTube, mandou um vídeo tratando sobre questões de contradições bíblicas. Um muçulmano atacando os evangelhos, não sei se era um muçulmano, se era um judeu, atacando a harmonia dos evangelhos, porque de fato os evangelhos têm coisas ali que não se harmonizam com uma simples leitura. Não é uma simples leitura que você harmoniza esse tipo de coisa. E aí esse cara estava explorando essa falta de harmonização nos evangelhos para atacar o cristianismo. E aí o argumento era mais ou menos isso que ele falou para mim. Tá, mas isso aí não muda nada para mim. Ele falou, opa, logicamente que muda. Porque se existe uma contradição na Bíblia, a Bíblia deixa de ser uma verdade e deixa de ser confiável. Se não existe harmonização entre os evangelhos, o evangelho pode não ser confiável.
Ponto. Amém? E eu apresentei para ele, está aqui a harmonização. Ó. Cada autor tinha uma intencionalidade. E muitas vezes o autor, ele não tinha a intenção de ser cronológico. Ele tinha uma intenção de ser temático. Então ele explorava os assuntos de modo temático e não cronológico. Então você vai ver algumas coisas fora de ordem, porque a intenção do autor não era ser cronológico. Só que o cético pega aquilo ali, ele quer lidar com aquilo ali de modo cronológico. E aí, obviamente, vai ter um contraste. Aí o Pipe ele foi primeiro para o Tarumã, ou foi primeiro... Tarumã é para lá. Para o Tarumã, ou foi primeiro para a Vila Isabel? Para onde ele foi primeiro? Porque um texto vai dizer que eu fui primeiro para o Tarumã e depois fui para Isabel. O outro fala que eu fui para Isabel e fui para Tarumã. E aí, como é que faz? Para onde que foi primeiro? Vai mudar a questão salvífica? Não, mas abala a questão da veracidade da Bíblia Sagrada. Então, não estava se importando com a questão da ordem dos fatores, o outro sim. Então, isso tudo é explorado. Só que para que você chegue a esse conhecimento, você precisa gastar tempo estudando. Amém? Certo? Mas fique tranquilo que eu estou fazendo isso por vocês. Daí, quando ficar pronto, vocês adquirem o livro e vocês vão ter acesso a todo esse material. Esse material vai ser um material tão legal, queridos, que é um material que, inclusive, a Sociedade Bíblica do Brasil pode utilizá-la nas suas traduções. Porque todas as questões das contradições eu estou resolvendo ali, ó. Biblicamente, usando a alta crítica, que é uma questão lá, usando lá os textos em hebraico, em grego, em samaritano, em siríaco, todas essas línguas que existem traduções da Bíblia. Então vai ser um documento bem legal. Nossa, mas eu estou dando uma volta do caramba para falar a respeito de falsas doutrinas. Que se naquele tempo haviam as falsas doutrinas, imagine nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje. Especialmente porque nós temos toda uma geração que tem preguiça, que quer tudo mastigadinho, né? E aí, simples, você vai lá, você escuta uma pregação mastigada e entregue para você. Eu tenho preguiça de verificar se aquilo de fato é bíblico. Às vezes o cara que está pregando, nem ele tem noção do que ele está falando. Não estou dizendo que essas coisas sendo ditas são propositalmente sendo ditas para serem uma mentira, por exemplo. Uma coisa contrária à palavra. Não, o cara, eu creio na boa intenção dele. Certo? Eu não acredito que um cara que fala, por exemplo, vá lá e ore, e entregue na mão de Satanás uma pessoa que caiu numa situação de adultério, essa pessoa está fazendo isso de modo mal. Né? Ela está fazendo isso porque ela acredita que essa é a posição bíblica de fazê-lo. Né? Mas está fazendo de modo errado. Amém? Mas cabe à igreja, a nós, condenarmos esse tipo de atitude, obviamente. Baseada onde? Na palavra. Amém? A palavra. Ela está ali para nos instruir em relação a isso. Então lá, Paulo, ele fala, lá nos outros capítulos, ele vai falar sobre 6 ensinos a respeito da sã doutrina. Ele veio falar primeiro que Cristo veio para salvar pecadores, logo, todo mundo que é salvo é o pecador. A gente não era santo e se tornou santo em Jesus. Não, a gente era uma porcaria, pecador, condenado e sendo, então, agora salvo em Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo fala é que nós vivemos pela graça e não pela lei. Amém? Então, eu não fui salvo porque eu estava condenado pela lei, colocado em Cristo para continuar obedecendo a lei como modo salvífico. Ok? Eu fui salvo para caminhar pela graça. Não é que eu vou viver contrário à lei, mas a lei não tem mais aquela função condenatória sobre a minha vida. Agora eu caminho pela graça. A terceira coisa que ele fala é que nós temos que ter uma vida de oração por todos os homens, ele vai falar isso. Lá no capítulo 2, no verso 1, no verso 3. A quarta coisa, ele vai falar sobre a questão da piedade e da misericórdia. Então ele vai falar a respeito dessa questão da devoção religiosa. Nós temos que ter uma devoção religiosa. Apesar que essa palavra religiosidade, religião, né, se tornou termos pejorativos utilizados,
né, ao qual eu discordo completamente, né? A palavra religião significa o quê? É uma soma de doutrinas, de crenças, é isso mesmo. O que é a religião cristã? É a soma, por definição, é a soma dos ensinos de Jesus, daqueles que seguem Jesus. É isso que se chama religião. Então, o cristianismo é uma religião? É. Ah, não é. Eu sou espiritual, não é. É, burro, é. É religião. É religião. Ah, eu não sou religioso. Ah, não, você não segue Jesus? Você não tem uma religião? Não, eu não tenho religião, só tenho Jesus. Ah, vai dormir. Está entendendo? Então, é assim. É uma religião, se você é um religioso. A gente não utiliza mais esses termos, porque esses termos, como eu já falei, se tornou pejorativo. Mas de burrice, só porque a gente aceitou isso, porque não é. Ok? Não é. A Bíblia fala que a religião verdadeira é visitar os órfãos. Então fala, a religião, ele utiliza essa palavra. Não é um problema. Ok? Outra coisa que ele fala, então ele fala da devoção religiosa, ele fala da compaixão também pelo próximo. Ou seja, isso está inserido na questão da doutrina, como ensino. Ele fala também sobre a questão da conduta moral que demonstra o nosso valor. Eu acho tão lindo isso. Porque a nossa conduta moral demonstra o nosso valor. Ou seja, você tem valor. E não negocie esse valor que você tem com o pecado. Porque o pecado te desvaloriza. Torna você uma pessoa menos valorosa para com você mesmo, não para com Deus. Amém? Então, se dê o valor, em nome de Jesus. E nós, hoje, vivemos um desafio muito grande, que é essa questão de dar valor a nós. Porque a gente vive numa geração que não dá valor a si mesmo. Uma geração que está sendo definida e o valor dessa geração está sendo gerado por outros tipos de valores. Então a gente está destruindo quem nós somos. Qual que é a geração mais depressiva, que mais grita por liberdade, que está enchendo os consultórios de psicólogos? Nunca se ouviu falar tanta gente com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico. Gente nova. Eu fui saber o que é ansiedade com meus 40 anos de idade. Eu nunca soube o que era isso. Eu já tenho um menino em casa com 18 anos que já está passando por ansiedade. Talvez. E aí? Onde está essa revolução, essa felicidade? Um filósofo uma vez falou assim, não vou falar o nome dele, mas ele falou assim, quando falarem sobre mundo novo, fuja. Porque tudo que é mundo novo, proposta de mundo novo já feita até hoje, terminou em genocídio, em destruição e morte. A gente só precisava viver isso aqui, mais nada. Só o simples. Só o simples. Entender a graça, ter uma vida de oração, ter uma vida de devoção a Deus, compaixão pelo próximo, uma conduta moral que demonstre o nosso valor. Você não é descartável, você não é lixo, você tem valor. E aí ele fala ali no sexto ponto, e ele fala, especialmente essa compaixão deve começar pela nossa família. Olha só. Respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Nossa, como eu falo para o meu filho isso. Falo para o meu filho sempre, filho, escute o conselho do pai e da mãe. Por mais que você, como um adolescente, ache que você sabe de tudo, que você é o rei da cocada preta, eu sei o que é isso porque eu já fui assim. Eu achava que eu era o cara mais inteligente. Hoje eu lembro disso. Falei, nossa, como eu era burro. Eu lembro disso, que eu me achava inteligente com meus 15, 16 anos. Aí eu lembro que eu tento lembrar das coisas assim, sabe? Eu era um mocorongo. Como eu era bobo. Maria vai com as outras, sabe? Mas tinha cara pior que eu. Tinha uns caras que se falasse literalmente, falei assim, eu duvido que você vai lá e come cocô. O cara, duvida. E lá e comia cocô. Para mostrar que era
independente, que ninguém delimitava as coisas para ele. Eu falo para ele, nossa, eu lembro minha mãe, assim, a minha mãe falava assim, filho, fica em casa hoje, não saia. Eu saio, sou rebelde, eu não obedeço, eu vou. E sempre que eu ia, eu me estrepava. Ou apanhava da polícia, ou apanhava dos outros, sempre me ferrava. E quando depois eu aprendi isso, né? Daí quando minha mãe falava assim, filho, não vai. Eu falo, não, sim senhora, ficava em casa. Daí meus amigos saíam, e todos eles se estrepavam. Amém? Ouça pai e mãe. Está todo mundo velho aqui, ninguém mais tem. Continuando, queridos. Então, ele vai tratar essa questão sobre essas falsas doutrinas. Então, ele vai falar assim, que essa pessoa não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus. Olha só, as falsas doutrinas já tinham tão adentrado na igreja, que a gente tem mais ou menos o que está acontecendo hoje. Tem gente que discorda até do que a Bíblia diz. Discorda do que Jesus diz. Teve um bisonho, que o cara, assim, Paulo falava uma coisa contrária a ele, ele falava que Paulo estava errado. Teve uma pessoa aqui dentro que uma vez falou para mim isso, olha, eu discordo de Paulo. Falou, o problema é teu. Discorda é vontade. O apóstolo Pedro falou uma coisa sobre o apóstolo Paulo. Ele falou da parte de Deus, assim com as Escrituras. Comparou o ensino de Paulo com as Escrituras. Ele falou da parte de Deus. Paulo ele fala assim, o Senhor me revelou. O que eu estou falando vem da parte do Senhor. Não é tremendo isso? Aí vem essa geração aí dizer para... Não, discorda de Paulo. E tem gente que está assim, discorda do próprio Deus, discorda. E é isso que ele está falando assim, olha... E não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Daí a piedade, né, entra nessa questão da devoção religiosa e a compaixão com o próximo. Então, acha que não precisa mais ter um tipo de devoção religiosa. Acha que a vida cristã tem que ser vivida toda baseada num tipo de momentânea, né, uma vida momentânea, uma vida baseada na vontade somente. Se eu não tenho vontade, né? Teve um cara uma vez que falou que ele era contrário até mesmo a ensaiar o louvor. Um negócio tinha que ser por revelação, assim, né? Deus ia revelar na hora e todo mundo ia saber tocar aquela música, cantar a letra, tudo, né? Eu falei, nossa, isso aí, esse tem mais fé que eu. E essa questão da compaixão também, tem gente que acha que não, né, cara? Que mesmo sendo um cristão, acho que não tem que ter compaixão por certas coisas que estão acontecendo, né? Hoje teve o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? E aí, cada um interprete da forma como quiser. Mas me mandaram vários vídeos no WhatsApp, tem uns amigos endemoniados, não sei, eles acham que eu gosto dessas coisas. Os caras mandaram um monte de vídeo lá dos mortos, sabe? Os caras sendo carregados, assim, alguns ainda que estavam meio que vivos, assim, sendo jogados, assim. Eu sei que tem gente, né, tipo, o Alborguete ia dizer, né? Ia fazer um glória a Deus ali, né, vendo aquelas cenas, né? E eu não consigo. Entende? Não consigo olhar para aquilo ali e não me encher de misericórdia. Eu fico pensando assim, puxa vida, a igreja precisa mais do que nunca estar nas favelas pregando o evangelho. Porque é um filho que está ali. Eu fico imaginando, toda vez que eu vejo assim, um cara desse, cheio de bala, morto, eu fico pensando que poderia ser o meu filho. Então não existe nenhum tipo de prazer. Por mais que às vezes a gente fica com o sangue nos olhos. Eu estava lendo hoje os salmos imprecatórios, né, Davi orando a Deus, né? Deus arranca a cabeça dele. Estripe-os, que sejam divididos em partes. Mas existe uma explicação para os salmos imprecatórios, né? Que é aquela questão da Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, a vingança pertence ao Senhor. Então, os salmos imprecatórios, eles eram uma forma do salmista vomitar, literalmente, diante de Deus, toda a sua ira e o seu desejo para com os seus inimigos.
Mas no fim das contas ele confiava em Deus, que era o justo juiz, que operaria o justo juízo para com os seus inimigos. Ao mesmo tempo que a lei falava o quê? A relação deles com os inimigos, quando estivesse os estrangeiros ou o inimigo entre eles, eles deviam agir com hombridade, com amor, com zelo, com paz, quando o inimigo estava ali naquela situação. É interessante isso, né? E o próprio Davi, que fazia esses salmos imprecatórios, ele lá num salmo imprecatório, ele está falando de Saul. Deus, coloca a mão sobre esse miserável que está me perseguindo, destrui esse miserável que está me perseguindo injustamente, eu não fiz nada para ele, está ali. Ó. E é o próprio Davi que faz esse salmo imprecatório, é aquele cara que quando tem o inimigo diante dele, ele não faz absolutamente nada. Porque todo o seu ódio, a sua ira, já havia sido depositada nos pés do Senhor e confiada a Ele. Olha que coisa interessante. Primeira vez que eu li um salmo imprecatório, eu falei, pô Deus, para que isso aqui? Para que não tira isso aqui da Bíblia? Estavam lá. Irai-vos, mas não pequeis, é isso. Paulo fala isso. 2 vezes. Em Gálatas e em Romanos ele fala isso. Dai lugar à ira. Ou seja, nós podemos nos irar, mas não podemos operar segundo a ira. Amém? Então é óbvio. É óbvio que nós vemos situações como, por exemplo, aquele menino que estava com a namorada lá e o cara mata com 3 tiros. Isso não gera uma ira para com aquela situação. Se eu fosse fazer um salmo imprecatório, assim, Senhor, estripe esse miserável, que passa um caminhão por cima dele, seria um salmo imprecatório. É a forma de você expor a tua ira para com aquilo ali que estava acontecendo. Mas você confia no justo juiz, que é Deus, que faz a sua justiça segundo a sua vontade. Não esqueçamos que Paulo era um assassino, que matava cristãos. Eu acho que Pedro andou fazendo alguns salmos imprecatórios em relação a Paulo ali. Mata aquele baixinho careca lá. Amém? Continuando. Então ele fala que essa pessoa, primeiramente, ela é orgulhosa lá no versículo 4. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, o falso ensino ou a falsa doutrina, ela primeiramente não se conforma com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é suficiente. Ele não se conforma, não é suficiente. Ele tem que ficar inventando coisas em cima. Ele é contrário à devoção religiosa, ele é contrário à compaixão pelo próximo. Então, ele é incapaz de conviver com o outro. É incapaz. Eu vejo isso muito se refletindo naquilo que a gente chama de desigrejado, sabe? Não consegue, não tem compaixão com o erro do outro. Meu Deus do céu, se a gente não fosse ter compaixão com o erro do outro, eu já nem estaria aqui há muito tempo. Primeiro, por causa dos meus próprios erros. E a segunda coisa, especialmente por causa de vocês, miseráveis. Amém? Se a gente não tem compaixão e não aprende a conviver com os erros, que certamente todos nós temos, obviamente você não consegue conviver em comunidade. Então, Paulo ele diz que esse indivíduo ele é orgulhoso, ele é soberbo, nele não há humildade e há tão somente soberba, altivez. A pessoa é orgulhosa. Então, esse negócio de não querer conviver com o irmão tem tudo a ver com soberba, com falta de humildade. Amém? De não querer se submeter ao outro. Por isso que desde o começo eu comecei a falar a respeito do quê? De orgulho.
Paulo ele começa ali o capítulo 6 falando assim, olha, se submeta ao teu patrão. Sendo ele o crente ou não, se submeta a ele. E agora ele vem falar isso, que as pessoas que se voltam contra a doutrina, elas estão tomando uma mesma postura de orgulho e de altivez. Então, obviamente que essa pessoa não serve para viver dentro de uma comunidade, porque ela não consegue se submeter a ninguém. E nós somos chamados para servir um ao outro. Quando os apóstolos questionaram Jesus, falando assim, Jesus, quem que vai ser o maior no reino? Que essa era a ideia que eles tinham. O outro falou assim, Senhor, quando eu estiver no reino, me coloca na tua direita ali, ó. Queria um lugar de destaque. Jesus se volta para eles e fala assim, olha, queridos, isso aí acontece lá fora, no mundo, entre os reis, aí acontece. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Vocês têm que buscar ser o menor. Então, o orgulho, ele te impede disso. Ninguém orgulhoso se submete ao outro. O orgulho não submete ao outro. A altivez não se submete ao outro. Essa pessoa delira acerca de questões e contendas de palavras. Eu fico vendo isso muitas vezes acontecendo na internet com debates teológicos. E quantas vezes eu me comportei dessa forma? Quantas vezes eu mesmo me encaixo nisso? De ganhar um debate e só ganhei o debate. Mais nada. E como a gente tem que tomar cuidado com essas posturas, até mesmo com as coisas que a gente posta. Às vezes eu fico pensando também, esses dias eu até apaguei uma postagem que eu fiz lá, né? Que minha esposa, Deus falou comigo, quando eu falo Deus é a Kátia, tá? Deus falou comigo, e eu apaguei realmente, porque depois fiquei pensando, qual que é o propósito disso, né? Para que provocar isso, né? Eu vou realmente gerar mudança no outro? É só para cutucar, só para provocar, só de maneira sarcástica, sabe? Tirar onda com a cara dos outros, com algumas questões aí. Acho que a gente tem que tomar posturas sérias na internet. Não estou dizendo que a gente não tem que falar a questão da verdade. Mas quando apresentar a verdade, apresente a verdade com seriedade, com algo que vai de fato gerar no outro algum tipo de reflexão. Porque se eu não levar o outro à reflexão, para quê? Só para cutucar, provocar algum tipo de raiva, né? Ou de distanciamento ainda maior para com o irmão em Cristo, que obviamente a gente discorde. Então, isso é soberba. Então, quantas vezes eu percebo que a minha postura é uma postura de soberba, ao invés de ser uma postura de diminuir. Contei para vocês a história, né, semana retrasada, de um cara lá, sei lá quem que é o cara, se o cara é teólogo, que, né, foi lá e começou a me questionar, falou um monte de coisa lá, e eu, na hora, assim, o meu lado soberba, quis fazer um salmo imprecatório ali. Né? Mas, na hora, assim, falei, beleza. Fiz isso. Bem. Depois me chamou de novo. Não, vamos aí vamos em inbox ali. Falei, não, querido. Fica em paz, tudo certo. Não, vamos lá. Não. Olha, rapaz, não cutuca. Não. Deixa quieto. Deixa a minha soberba quietinha aqui. Amém? Então, dessa não conformidade com a Bíblia, meus queridos, nasce, e ele fala, um tipo de inveja, uma contendas em relação ao ensino de Cristo. Então, quando eu estou ali propondo uma discussão sem um fim de trazer conciliação, de apresentar de fato a verdade, somente estou apresentando um lado soberbo da minha parte, isso gera uma contenda com relação à verdade. E às vezes eu vejo teólogos, né, tem aquele programa Veja um Só, né, e tinham caras ali que eu concordava teologicamente falando com ele, mas eu dava vontade de crer no contrário só por causa da postura de soberba dele, né? Especialmente os calvinistas. Tinha um calvinista lá, cara, que o cara, nossa, ele falava dos arminianos assim com uma falta de respeito, assim, sabe, sem nenhum tipo de respeito, né?
Eu lembro quantas vezes eu fui assim. Mas, graças a Deus a gente muda, né? Porque aí se não muda, é que nem meu pastor ele fala, né? Uma vez ele estava num congresso, e ele desceu lá, terminou de falar, né? E realmente quem já viu ele falando, ele é um cara muito sábio nas palavras. E ele terminou de pregar ali, chegou uma senhora e falou assim, ele já tinha 65 anos, né? Ele falou assim, olha, o senhor me parece uma pessoa muito madura. Ele, olha, com 65 anos de idade, ou você é maduro ou você é um retardado. Né? E é bem isso. Eu acho que tem gente que vai passar o dia e vai permanecer retardado. Né? Amém? Então, não seja um retardado. Mude, em nome de Jesus. Coisa mais linda que nós podemos ter, meus queridos, é a graça de mudar. Mudar a nossa falar, mudar a nossa postura. Vai lá no meu Facebook, vê como é que está lá. Vai há 2 anos atrás para você ver. O enxofre que saía assim, ó. Blasfêmias contra o ensino de Cristo, até esse ponto, né? Os caras chegam realmente à blasfêmia, né? Suspeitas acerca do ensino de Cristo. Então você começa a confrontar. Eu vejo pessoas assim, falando a respeito da questão da doutrina da eleição, da predestinação. Eu já vi gente falando assim, se isso aí realmente é verdade, eu não quero mais saber desse Deus. Eu falei, o cara não quer saber assim, se esse é um ensino bíblico, amém, eu me submeto ao ensino bíblico. Não estou dizendo que aquilo ali é verdadeiro ou não, mas essa postura de renunciar Deus, se aquilo ali é um ensino, calma, menos. Versículo 9, queridos, vamos caminhar para encerrar. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro o problema. Amém? Se você tem um problema com dinheiro, meu Pix, qual que é o Pix lá, amor? Depois você passa para ele. Okay? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Amém? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ou por amarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, mais uma vez, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha que coisa linda o que Paulo está falando para Timóteo. Busque essas coisas para a tua alma. Isso realmente é valoroso. Não fique igual louco atrás de dinheiro, atrás de riqueza. Invista nessas coisas na sua vida. Ele fala, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Paulo trabalha muito essa questão da arrogância, né, da soberba nessa carta. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. A gente muitas vezes tem esse conceito, né? Eu vou jogar na loteria, lá na Sena, lá para ver se eu, né, tenho uma estabilidade. Isso não é sinônimo de nada. Inclusive, é muito perigoso ter esse pensamento no coração. Nós temos que continuar confiando, sendo rico ou não, que Deus é o nosso sustento. Amém? Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Eu vi uma história esses dias de um cara assim, bilionário, e pegou Covid e não teve dinheiro, nenhum dinheiro o livrou da morte.
Ele perdeu tudo, inclusive a sua vida. Você vê aquele corredor de Fórmula 1 lá, o Schumacher, né? Schumacher, aconteceu aquele acidente com ele e perderam tudo. Toda a fortuna que ele tinha foi investida. Perderam praticamente tudo que tinha. Então, o dinheiro não é garantia de nada, meu querido. Não é garantia de nada. Deixa eu falar uma questão para vocês em relação a esse conceito de felicidade. Esses dias eu tive uma conversa com a Kátia e eu falei uma coisa para ela que é verdadeiro. Eu já vi da boca de muitos assim profissionais, inclusive na área da psicologia, livros que eu li, mensagens dizendo que a vida é sofrimento e nós temos momentos de felicidade. Já ouviram isso? Ou seja, praticamente a gente só se lasca e aí tem uns momentinhos de felicidade. E eu falei para a Kátia assim, engraçado, eu sou o contrário. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. 99% da minha vida eu sou feliz. E eu tenho momentos de infelicidade. O que fundamenta na minha vida ser feliz o tempo todo? A convicção de quem eu creio. Quem tem Deus, meu querido, crê nesse Deus, precisa voltar o seu coração e a sua mente para essa convicção. Então eu sou feliz o tempo todo, eu sou feliz nas pequenas coisas, Paulo fala. Seja feliz com tudo, com todo o tempo, com todas as coisas. Alegre-se sempre. O fato de eu acordar todos os dias, abraçar minha esposa, que coisa maravilhosa. Causar inveja para os solteiros. Se acordar todos os dias abraçado na esposa. A gente aprendeu muito cedo, eu e a Kátia, a ser feliz com as pequenas coisas, sabe? Depois toma um café juntos ali. Amém? Vai trabalhar, mas o tempo todo sendo grato, porque você tem uma casa, você tem uma cama para deitar, você tem o teu alimento, você tem saúde, porque você está vivo. É tanta coisa para a gente ser grato, e a gente é roubado pelas pulguinhas da vida que roubam a gente. Então, é possível você ser feliz o tempo todo, valorizando as pequenas coisas. E, obviamente, que a gente vai ter momentos que a gente não vai ser feliz. Mas, ainda assim, seja grato em todas as coisas. Então, ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Ou seja, Paulo não está proibindo a riqueza dentro da igreja, mas está falando que aqueles que almejam isso já têm que ter um coração realmente disposto a ser um coração generoso para com os outros. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos dê a graça de conservarmos em nossas vidas a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Estamos em Cristo, mas somos certamente pessoas falhas e pessoas que têm desafios ainda, especialmente em relação à altivez, o orgulho, as dificuldades nas relações como igreja. É difícil, é. Isso aí, queridos. Eu estou na fé desde os meus 18 anos. Nada para mim é novidade. Quando alguém fala assim, ai, Pipo, tem uma coisa para te contar, que, meu Deus, vai te escandalizar. Eu falei, filho, nada do que você me falar vai me assustar. Eu já vi de tudo. E nunca nenhum pecado do outro me fez desistir. Esses dias eu tive uma situação em que um cara estava descrevendo uma situação de adultério que ele tinha presenciado. E a pessoa que estava comigo naquele momento ali tinha passado por uma situação também de adultério. E quando aquele cara contou a história, essa pessoa falou assim, mas esse cara para mim morreu.
Na hora eu virei para a pessoa e falei assim, tem certeza disso? Pessoa, né? Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Graça, meus queridos. Compaixão com o outro. Compaixão. Que todos nós estamos sujeitos. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela sã doutrina, Deus. Por aquilo que aprendemos, Senhor, todos os sábados nesse lugar. Como nós temos sido enriquecidos por aquilo que tem sido ensinado nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos realmente, Deus, recebido do Senhor um banquete na tua palavra. Um ensino realmente fundamentado na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Deus. Somos uma igreja, Deus, que confiamos que a tua palavra é a verdade. Que ela é a verdade. Que ela é a tua palavra. E não que ela contém a tua palavra, mas ela é a tua palavra. Tudo que há na tua palavra, Deus, vem do Senhor. Desce do alto. E é para a nossa edificação. Porque a tua palavra fala isso de si mesma. Obrigado, Deus, por isso. Que nós consigamos, Senhor, em nome de Jesus, vivenciar essa sã doutrina, Deus. Vivermos pela graça. Vivemos essa vida de devoção, de busca a Ti, de compaixão para com todos os outros pecadores, como nós somos também, Senhor. Viver como família, Senhor. E especialmente, Deus, ter uma caminhada diária, Deus, que demonstre realmente o nosso valor diário. Que nós temos valor nesse mundo, Senhor. E não devemos jamais, Deus, nos prostituirmos com as coisas desse mundo, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.